Aí galera, vamos para mais um vídeo da série Mapa Mental. Dessa vez a gente vai falar sobre o joelho, vai fazer um mapa mental sobre o joelho, tá? A gente vai fazer esse primeiro vídeo em que a gente vai falar muito sobre as articulações do joelho, meniscos, ligamentos, e no próximo vídeo a gente fala sobre artrocinemática, músculos e testes do joelho, tá? Então vão ser dois mapas mentais. Esse seria o primeiro, então, joelho parte 1, onde a gente vai falar sobre as articulações, tá? Então, assim, lembrando que em função da limitação de espaço aqui, você vai construir o seu mapa mental numa folha única, tá? Eu vou mudando de folha aqui em função da redução do espaço que eu tenho aqui, tá certo? Bom, o primeiro então que a gente vai comentar das articulações é mostrar o seguinte, que o joelho, algumas literaturas falam que o joelho é composto por duas articulações, a tíbio-femoral e a patelo-femoral, e outras referências falam também da tíbio-fibular proximal. Então a gente vai falar dos três, tá? Então a gente tem a tíbio-femoral, a gente tem a patelo-femoral, que seriam as duas mais importantes, né? Patelo-femoral. E por último, a tíbio-fibular proximal. Tá? Tíbio-fibular proximal. Tá? Então, a tíbio-femoral entre a tíbia e o fêmur, a patelo-femoral entre a patela e o fêmur, e a tíbio-fibular, aqui está errado, fibular proximal entre a tíbia e a fíbula proximal, porque você tem a distal lá na articulação do tornozelo, que é a tíbio-fibular distal, tá? Então, o esquema do mapa vai ser mais ou menos dessa maneira aqui, tá? Então, a gente vai começar com a tíbio-femoral, que é a mais importante. No primeiro aqui, para a gente comentar sobre a tíbio-femoral, a gente tem que falar sobre os côndilos do fêmur, né? O côndilo medial e o côndilo lateral. Côndilo medial e côndilo lateral. Tá? O côndilo medial, ele é um côndilo que ele tem uma área de contato maior, tá? Então a área do côndilo medial, então guarda isso daí, tá? A área do côndilo medial, ela é uma área maior, tá? Enquanto o côndilo lateral tem uma área menor, tá? Por que isso é importante? Porque quando você tem a tíbia e o fêmur medial, por ser uma área maior, eles vão se encaixar melhor, tá? Então, a estabilidade da porção medial do fêmur e da tíbia é maior, eles se encaixam perfeitamente. Já no côndilo lateral, com o platô tibial lateral, você tem duas superfícies que são praticamente convexas, tá? Então eles não têm um encaixe legal, né? Eles não têm um encaixe legal, vamos colocar assim, tá? Então um encaixe legal, pronto, entre aspas aqui, para não haver críticas, tá? Então o côndilo lateral são superfícies, então, côndilo lateral com o platô lateral da tíbia praticamente convexas, eles não se encaixam bem, tá? Esse tamanho de área de contato do côndilo medial do fêmur em relação ao côndilo lateral explica uma coisa extremamente importante, que é o movimento de aparafusamento. Tá? Vira e mexe cai em concurso sobre questões de anatomia dentro do joelho. Então, o aparafusamento. O que é esse movimento de aparafusamento? Movimento de parafuso. Quando o joelho vai estender, então na extensão do joelho, o que acontece? Acontece uma rotação externa da tíbia.
para justamente encaixar côndilo medial e côndilo lateral da melhor maneira possível durante o movimento de aparafusamento, na hora da extensão do joelho, nos graus finais da extensão do joelho. Isso é justamente para aumentar essa congruência entre as superfícies articulares, aumentando a estabilidade articular, tá? Então, basicamente, é essa a função desse movimento de parafuso do joelho, né? De acomodar o côndilo medial, por ser um côndilo de uma área maior, acomodar o côndilo medial a uma rotação externa do joelho, tá? Por ser uma articulação que faz flexão, extensão e um pouco dessa de rotação externa, essa articulação tíbio-femoral, ela é chamada de uma articulação gínglimo modificada. Tá? Então, articulação gínglimo modificada. Uma articulação gínglimo pura é a articulação do cotovelo, né? A articulação da una com o húmero. Né? Então, uma articulação gínglimo puro, só faz flexão e extensão. O joelho é considerado um gínglimo modificado porque ela faz, basicamente, na sua amplitude maior, flexão e extensão. Só que ela também tem um componente de rotacional muito pequeno, né, com um grau de amplitude muito pequeno, mas existe. Então, por isso, ela é considerada uma articulação do tipo gínglimo modificado. Tá? Então, ó, vou passar para outra página, porque a minha página aqui já começa a ficar reduzida ao tamanho, mas você acompanha aí do mesmo jeito. Você vai puxar uma setinha lá da tíbio femoral para a gente falar sobre meniscos, né? Que também é um assunto extremamente importante. Eu tenho o menisco medial e o menisco lateral, tá? O menisco medial, ele tem relação com o músculo quadríceps, ele tem relação com o ligamento cruzado anterior, ele tem relação com o ligamento colateral tibial, tá? Então, ele tem relação com esses ligamentos, né? O menisco, ele tem algumas funções importantes, dentre elas, a estabilidade, aumentar a estabilidade articular, tá? Então, tem a aumentar a estabilidade articular. Uma outra função do menisco é a absorção de choque, tá? Então, ele também funciona como um amortecedor para absorver choque, né? Quando você tem a retirada do menisco, numa meniscectomia, você aumenta o desgaste tanto da cartilagem quanto do osso subcondral, tá? Logo abaixo da cartilagem, né? Então, essas duas estruturas, elas ficam comprometidas após a retirada do menisco, porque essa função de absorção do menisco, ela é diminuída, tá? Dando prosseguimento aqui. O menisco lateral, uma informação importante sobre esse menisco lateral é que ele é mais móvel, né? A mobilidade dele é maior. Por ser menos móvel, a chance de lesão do menisco medial ela é maior do que do menisco lateral. Existe um ligamento que liga aqui, ó, o menisco medial com o menisco lateral, que é o chamado ligamento transverso, tá? O ligamento transverso. E o ligamento que dá mais estabilidade aos meniscos, tanto medial e lateral, que liga meniscos aos côndilos, é chamado de ligamento coronário, tá? Ligamento coronário. Então, o ligamento transverso, que liga os dois meniscos, e o ligamento coronário. Uma outra coisa importante que eu esqueci aqui de mencionar é que os meniscos também auxiliam na lubrificação articular. Por que eles auxiliam na lubrificação articular?
Existe um estudo que demonstrou que se eu retirar o menisco, eu vou estar aumentando em 20% a fricção entre esses dois meniscos, tá? Por ele se posicionar ali entre côndilos e platô, né, tibial, ele redistribui o líquido sinovial, tá? Redistribui o líquido sinovial. E redistribuindo o líquido sinovial, ele melhora a lubrificação. Essa que é a ideia aí do aumento da melhora da lubrificação na participação do menisco. Então, você vê aí, ó, se você faz uma retirada do menisco, você diminui a absorção de choque, diminui a estabilidade e prejuízo na lubrificação, né? Então, por isso que um paciente que passa por principalmente uma menissectomia, que é retirada do menisco, quanto mais retirar, né, pior menor vai ser a estabilidade, maior vai ser a chance de desenvolver uma gonartrose futuramente, tá? Justamente por conta dessas funções importantes que o menisco desempenha. Uma outra coisa também muito importante, aí vale aqui um asteriscozinho aqui, é em relação à irrigação dos meniscos, tá? A irrigação da periferia do menisco, ela é importante. Ela é importante não. Essa região da periferia do menisco, ele é irrigado. Existe uma certa irrigação aí. Tem até eu esqueci agora no momento, mas tem até um sistema vascular de irrigação do menisco. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu vou falar. Então, existe um sistema vascular de irrigação do menisco que irriga mais na periferia. Enquanto na parte central, essa região ela é não irrigada, ou pouco irrigada, né? Essa irrigação da parte central é realizado por meio do líquido sinovial, né? Então, o que isso quer dizer? Qual a importância disso? A importância disso se eu tenho uma lesão periférica no menisco, eu tenho uma chance maior desse menisco se regenerar. Então, quando eu tenho uma lesão periférica, eu opto por fazer uma sutura do menisco, uma sutura meniscal, né? Ao invés de retirar o menisco. Quando eu tenho uma lesão na parte medial do menisco, eu opto por uma menissectomia. Menissectomia, que é retirada, pode ser retirada total, tá? Total ou parcial do menisco. Aí vai depender de qual região foi acometida. Então, hoje se fala muito em sutura meniscal justamente para preservar o menisco, que é uma estrutura extremamente importante, tanto do ponto de vista de estabilidade, de absorção de choque e de lubrificação das estruturas articulares, né, da cartilagem articular do joelho. Tá? Então, é melhor que se mantenha. Então, se opta por uma sutura quando a lesão é periférica, porque a chance de irrigação ela é maior. E se faz uma menissectomia parcial, no sentido de tirar o mínimo possível, ou no caso de não haver o que fazer, uma sutura, uma menissectomia total. Tá? Então, ó, lembrando, vou passar para outra página, mas aí você mantém a sua página aí normalmente, tá? Nessa outra página aqui, a gente vai falar, você vai puxar lá na primeira página, ainda na região, ainda na articulação patelofemoral, você vai puxar uma páginazinha aí uma seta aí para os ligamentos. E a gente vai falar do ligamento cruzado, do ligamento colateral tibial ou ligamento colateral medial. Tá? Esse ligamento colateral tibial, ele aumenta a estabilidade, protege a articulação das forças em valgo, tá? Então, toda a força em valgo eu estresso o ligamento colateral tibial, né?
e o ligamento colateral fibular ou o ligamento colateral lateral, tá? Esse ligamento colateral fibular ou ligamento colateral lateral, ele protege a articulação, estabiliza a articulação nas forças em varo, tá? Tanto o ligamento colateral tibial quanto o ligamento colateral fibular, eles estão tensos quando o joelho está em extensão completa, tá? Então eles ficam tensos quando estão em extensão completa. Tanto o ligamento colateral tibial quanto o fibular são importantes estabilizadores durante rotação interna e externa do joelho nos movimentos de flexão e extensão, né? Nos movimentos de parafuso do joelho, tá? Obviamente aqui, né, não posso deixar de citar que o ligamento ele tem uma função de aumentar a estabilidade, ele é um estabilizador passivo da articulação. Lembrando que quem é estabilizador ativo da articulação são os músculos, tá? A outra duplinha importante de ligamento é o ligamento cruzado anterior. Tem até um vídeo onde a gente fala sobre o ligamento cruzado anterior. Tem um podcast também, né, que a gente fala sobre, quem conhece o nosso canal de podcasts aí, Físio Concurseiro, também tem um canal que a gente vai falar, a gente tem um podcast que a gente fala só de ligamentos cruzados do joelho, fala do cruzado anterior e do posterior, então tem material à vontade aí, tá? Então, o ligamento cruzado anterior, que ele vai frear o movimento de anteriorização da tíbia, tá? E o ligamento cruzado posterior, ele vai frear o movimento de posteriorização da tíbia, tá? Lembrando também das porções de tanto o ligamento cruzado anterior quanto do posterior. A porção anterior do ligamento cruzado anterior, ele está tensa na extensão e a porção posterior está tensa na flexão. Lembrando que todo o ligamento cruzado anterior, ele está tenso na extensão máxima. Tá? Uma extensão, uma tensão maior da porção anterior na extensão, mas ele também, de certa forma, está completamente tenso na extensão máxima, quando a gente está na extensão máxima, no ligamento cruzado anterior. Já o ligamento cruzado posterior é o contrário, a porção anterior dele está tensa na flexão do joelho, aumenta a tensão na flexão, e a porção posterior aumenta a tensão na extensão. Lembrando que o ligamento cruzado posterior, ele está tenso no total na flexão máxima do joelho. Tá? Bom, isso que a gente tinha para falar da articulação, da parte da articulação do joelho, a tíbio-femoral, tá? Agora a gente vai falar da patelo-femoral. Então, voltando aqui, ó, na patelo-femoral, algumas coisas aqui são importantes. Primeiro, a articulação da patela com o fêmur, né, da patela com a incisura troclear do fêmur. Lembrando que a patela, ele é um osso sesamoide, tá? Esse termo sesamoide quer dizer que é um osso que se desenvolve dentro de um tendão, né? Ele tem uma função de aumentar a vantagem mecânica desse músculo, no caso da patela do quadríceps, né? Então, aumentar a vantagem mecânica, porque ele altera a angulação de inserção do tendão do quadríceps, né? Aumentando a vantagem mecânica, aumentando a força. E lembrando que o que liga a patela à tíbia é um tendão, né, o chamado tendão patelar, tá? Não é um tendão patelar, ou ligamento patelar, o termo melhor seria ligamento patelar, né, porque ligamento liga osso com osso, tendão liga músculo com osso, então o termo tendão patelar não é o mais certo, seria o mais certo o ligamento patelar. E os ligamentos
Patelofemorais também, que são importantes, patelofemorais, que são importantes para a estabilização da patela, né? Mas esses ligamentos nada mais são do que o espessamento do retináculo dos extensores, né, do quadríceps. Outra informação importante sobre a patela femoral é o ângulo Q, que é o ângulo entre a espinha ilíaca antero-superior, então uma reta que vai da espinha ilíaca antero-superior até o meio da patela, e do meio da patela até a tuberosidade da tíbia, a tite, né? Tuberosidade da tíbia, também chamada de tite, né? Esse ângulo tem um valor normal, aproximadamente em torno de 10 graus. O normal é o joelho mais em valgo, né? Esse 10 graus do ângulo que ele aumenta, ele gera um valgo fisiológico, né, normal. E nos homens esse ângulo é um pouquinho maior do que nas mulheres, em torno de 10 a 14, enquanto das mulheres em torno de 15 a 17. Tá? Se fala muito em relação à pelve mais alargada das mulheres, mas o que a gente vê é isso, tá? Essa alteração. Então existe, né, em função desse ângulo Q normal em torno de 10 graus, uma tensão em valgo no joelho, tá? E o ângulo Q pequeno, você tem o contrário, uma tensão em varo do joelho, um joelho mais varo, tá? E por último, a articulação que algumas literaturas não consideram a articulação do joelho, que é a tíbio-fibular proximal. É cabeça da fíbula mais a face posterolateral inferior do côndilo da tíbia, tá? Ele tem uma certa mobilidade, essa articulação tíbio-femoral, tanto antero-posterior quanto superior e inferior. Tá? Então ela tem, ela se alterada, ela altera os movimentos do joelho e também do tornozelo. Tá? Então não tem assim nada que eu acho importante citar sobre essa articulação tíbio-fibular proximal em relação ao concurso, que é o nosso foco aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente vai fazer um próximo vídeo aí, né? O mapa mental do joelho 2, onde vai falar um pouquinho de músculo, artrocinemática e os testes, tá? Se você quiser ajudar o canal a sobreviver, dá um joinha aí, compartilha nas suas redes sociais, ou então seja membro e por uma mensalidade irrisória aí você ajuda o canal a se manter. Esse canal e tudo quanto a gente faz aqui é um material de apoio ao curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Se você quiser maiores informações, tem embaixo aí um cadastro, onde você se cadastra e recebe por e-mail. Você também pode visitar nas nossas redes sociais aí, paulobrito.fisio, o Instagram, né, Brito com 2 T's. Lá você faz também um cadastro, pode entrar em contato pelo WhatsApp também, onde eu passo maiores informações sobre esse curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Beleza? Então, até o próximo.